Agora, então o silêncio, quando você está conversando, o silêncio, momentos de silêncio são muito, né? São muito importantes para que você consiga colocar o cingulado anterior na dianteira. Por exemplo, houve uma live que eu fiz há muito tempo, há mais de 5, 6 anos, foi uma live que eu estava conversando com uma pessoa e apareceu a questão dos professores, né? E o que acontece? Como eu estava falando, conversando sem dar pausa, né? Eu estou explicando o motivo material do que aconteceu, tá? O que aconteceu materialmente falando foi exatamente isso. Eu estava falando. Então, eu tenho uma insatisfação, uma preocupação com o sistema educacional do Brasil. É evidente, até por isso eu montei uma faculdade, até por isso eu montei a certificação. Eu tenho uma preocupação real com o sistema educacional do Brasil. E, no meio de uma pressão de fala sobre o caos do sistema educacional, essa minha insatisfação, essa minha indignação, ela aflorou, ela apareceu do modo mais inadequado possível, né? Ela apareceu do modo que, atenção, eu nem acredito muito nisso, mas ela explodiu, ou seja, aquela insatisfação, ela explodiu como ofensa aos professores. Falei, porra, cara, o que os professores têm? Eles têm a ver com isso. Eles são vítimas, inclusive. Eles são vítimas dessa porra, eles foram para uma faculdade, tiveram uma certa formação, tem uma estrutura mesmo material de direção, de diretriz que é opressiva, que guia para um certo lugar. Então, atenção, porque eu falava, em um certo momento, aquela indignação que é real, aquela indignação que foi pensada, né? Foi pensada em silêncio, foi cultivada em silêncio, explode de modo muito inadequado durante a minha fala. Então, eu falo coisas absurdas sobre os professores naquela live. Coisas que, olha, não é isso que eu queria ter dito, mas foi isso que eu falei. Foi isso que eu falei. Não foi, eu queria ter dito uma outra coisa, no entanto, o que eu falei? Um monte de merda sobre os professores, né? Um monte de merda sobre os professores, né? É normal, isso vai acontecer, não é para acontecer, mas vai acontecer, é evidente, né? É evidente, beleza. Depois a gente pede desculpa e tal, mas veja, claro, eu sou uma pessoa pública, né? Então as coisas são repercutem. Eu falo, mas na vida cotidiana, na vida diária, é isso que acontece. Quando você fala, você vai, sem dar tempo para o silêncio, o teu córtex cingulado anterior, ele diminui, a atividade dele diminui. Então você vai falar coisas para o teu marido, para o teu filho, para o teu chefe, para o teu colega de trabalho que você não queria ter falado. Eu estou descrevendo uma coisa que acontece com todos nós, ou não é verdade? É uma coisa, não, atenção, G, não é que eu fui mal interpretado, não. Eu fui interpretado exatamente como eu falei merda. Era o único jeito que eu podia ter sido interpretado, ele é um babaca. Eles estão certos, entendeu? Pelo que eu falei, eles estão 100% certos, porra. Não foi mal interpretado, não. Claro, vocês, quem é meu aluno mesmo, meu seguidor, ficou com um incômodo, evidente, porque aquilo ali foi absurdo que eu falei, cara. Foi você falar mal do professor pra caralho, que loucura, né? Tá errado. Não é pra você falar assim, tá errado, né? Não é pra falar assim, tá errado, porra. É evidente que tá errado. Né? No entanto, foi dito. Beleza, não tô falando de mim, tô falando de vocês, ok? Silêncio. O silêncio, ele é importante. Né? O silêncio ele é importante para você colocar o cingulado anterior na dianteira dos seus atos, ok? E fazer com que você consiga falar e agir de modo ético e moral, segundo os seus valores. Se você não faz silêncio, se não existe um tempo de silêncio, é uma outra parte do teu cérebro que entra na dianteira e o teu conjunto de valores e moralidades ficam no segundo plano. Ao final daquela conversa, daquele diálogo, se você olhar para trás, você vai falar assim, puta, não era isso que eu queria ter falado. Perfeito? E aí você viveu uma vida assim, né? Se a maioria dos teus atos, das tuas falas, elas forem nesse sentido, você vai ter uma vida absolutamente desprezível e desperdiçada. Perfeito?